Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Na aula de hoje eu vou falar sobre o exercício 2 que eu passei na disciplina. É um exercício sobre sequências e séries, tá? Correspondente ao tópico 3 da disciplina oficial. Espero que você goste, que se divirta. Recomendo você tentar fazer se você nunca fez. São exercícios legais de você sair da zona de conforto, tá? E naturalmente você precisa assistir o vídeo para saber a maneira, pelo menos a maneira esperada. Também recomendo sempre ler os tópicos, ok? Então esse exercício foi passado para os alunos de cálculo numérico como um exercício para eles, e aí eu agora abri ele para o público e também para poder fazer a resolução gravada, ok? Então vamos lá. Então eu estou aqui com um exercício que eu chamei de Frazionati, ok? Parece um nome de sorvete, mas enfim. Esse Frazionati a gente já vai ver por quê. Esse tem um readme agora, apesar de muito curto. E a ideia continua sendo a mesma. Você tem um teste JL para você rodar. E você tem um main, que é o que você vai editar. Beleza? Vamos usar esse template. A saber, inclusive, eu uso o Google Classroom. Não, o GitHub Classroom. Então, é possível fazer isso aqui automático, tá? O aluno clica um botão, automaticamente ele faz uso do template privado e tudo mais. Para professores isso é útil, eventualmente eu faço um vídeo sobre isso. Então olha só, criei minha versão, vou fazer um clone no meu Visual Studio, certo? Visual Studio Code, VS Code. Aqui eu fiz no lugar errado. Eu fiz no lugar errado, em resoluções dentro de otimização. Depois eu mudo tudo que é mais fácil. E Abaró. Vamos ver o que são os exercícios. Primeiro, bom, vamos ler o README primeiro, né? Só para oficializar. Compilando o README aqui. Exercício de sequência e série. Neste exercício, vocês irão implementar uma série e uma sequência. Nome é bem... Você precisa editar o arquivo main e modificar as 5 funções. Somão n, que calcula a série com n termos, a gente vai ver qual. Somão t, que calcula a série com precisão máxima para o tipo t. Tabela, que produz uma tabela para comparar o resultado. Fracionate n, que calcula n termos de uma sequência. E fracionate imagens, que produz imagens relacionadas à série. Arquivos extra. A função fracionate imagens tem uma pergunta na descrição que você deve responder. Sua resposta será um arquivo que deve ser salvo no GitHub também. Além disso, você irá salvar as imagens que ela gera também. Ela é a função fracionate imagens. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é já rodar os testes, porque tem um plots e ele demora para compilar. Tá? Enquanto isso, vamos olhando o main. Estou usando printf, plots, etc, etc. E aqui está a minha série. Então, nesse exercício, você deve calcular a soma somatório de 2ak mais 1 vezes k fatorial ao quadrado dividido por 2k fatorial. Note que é 2k fatorial depois disso. Aqui o k vai de 0 a n. E aqui eu escrevo em conta para caso o aluno não estiver lendo essa parte. 2 elevado a k mais 1 vezes k fatorial ao quadrado dividido por 2k fatorial. Onde fatorial é fatorial. Então vamos escrever essa série aqui. Então eu estou falando que a minha série, vamos usar a cor branca para o começo do vídeo, é um somatório, minha soma com n termos, para ser mais exato, de 2ak mais 1 vezes k fatorial ao quadrado sobre 2k fatorial ao quadrado. Então esse aqui é o meu termo ak. Então quem que é a zero? 2 vezes 0 fatorial ao quadrado sobre 2 vezes 0, que é 0 fatorial. Isso é 2. Quem que é o A1?
2A1 mais 1 vezes 1 fatorial quadrado sobre 2 fatorial. Então, 4 sobre 2. Quem que é o A2? 2 ao cubo vezes 2 fatorial ao quadrado sobre 3, 2 vezes 2, 4 fatorial. Então aqui vai ficar o 4 corta com 2 ao quadrado, sobra 3 embaixo. Então fica 2 ao cubo sobre 3 vezes 2, 6, 4 terços. Legal? A gente pode abrir essas contas. Bom, o interessante aqui é o seguinte para a gente. Como eu tenho fatorial, eu não posso usar a função fatorial para calcular ele. Ele vai explodir. Não posso calcular as coisas separadamente. Dependendo do n, sim, mas em geral não. Então veja o vídeo sobre essa parte de sequência de séries para ver que você tem que limitar esse cara aí. A melhor maneira de você calcular isso é você tentar escrever o termo k em função do termo k menos 1 vezes uma atualização, certo? Vezes alguma coisa aqui. É o que a gente quer calcular. Então tem várias maneiras de você achar quem que é essa coisa. A mais simples é... inclusive eu vou colocar uma interrogação aqui dentro. Você dividir um pelo outro. Nem sempre isso funciona, mas nesse caso, sim. Pode-se dizer que essa é uma parte fácil, digamos assim. Sobre 2k fatorial. Tudo isso sobre 2ak menos 1 vezes k menos 1 fatorial ao quadrado sobre 2k menos 1 dá 2k menos 2 fatorial. Então você multiplica os extremos, fica 2ak mais 1 vezes k fatorial ao quadrado vezes 2k menos 2 fatorial. 2ak vezes 2k fatorial vezes k menos 1 fatorial ao quadrado. Então aqui, fácil, 2 corta com 2ak. Sobra 2. Aí você tem k fatorial. Esse k fatorial, ele é k vezes k menos 1 fatorial. Tudo isso ao quadrado vezes 2k menos 2 fatorial. E você tem 2k embaixo. 2k fatorial, quer dizer, que é 2k menos 1 vezes 2k menos 2 fatorial vezes esse k menos 1 fatorial quadrado. Então aqui só corta esse cara, corta esse k menos 1 ao quadrado com esse k menos 1 que vai estar ao quadrado, sobra 2k quadrado sobre 2k menos 1. 2k corta com 2 e um desses k's e sobra só k sobre 2k menos 1. Beleza? Então dá para simplificar muito. No mínimo, você podia fazer aqui, sem simplificar, era só olhar individualmente o que aumenta e você podia fazer uma conta simples. Quando o k aumenta em 1, a potência aumenta, o k aumenta, quadrado, e o 2k aumenta e assim funciona também. Se você usasse essa conta, estava ótimo, funcionava. Mas aqui você obviamente pode cortar e chegar exatamente na mesma coisa. Tá? Então, obviamente, no olho sai, mas se você quiser uma conta e uma definição mais formal, você divide um pelo outro. Tá? Em algumas situações isso não fica bonito, então o que você faz é separa o termo em duas partes. Uma parte que é atualizável assim e uma que não é. Tá? Não vamos fazer isso aqui, mas se você olhar o vídeo de sequências de séries 2, eu faço uns 5 pis e aí fica fácil. Então beleza, qual que é a soma n agora? A soma n é a soma n menos 1 mais o termo an. E quem que é o termo an? O termo an é o termo an menos 1 vezes, inclusive aqui deveria ser k,
mas enfim, vezes n sobre 2n menos 1. Aqui eu não tenho select all n e mude para cá. Então eu sei que eu posso fazer essas duas séries e eu vou ter o valor que eu quero, certo? Essas duas sequências, desculpa. Posso fazer essas duas sequências e eu vou ter o valor que eu quero. Pergunta, quem é o A0? Quem é o S0? Então o A0, ele vai ser o primeiro termo desses, que era 2, certo? A gente calculou aqui em cima, não foi? Isso, tá ali 2. E o S0, na verdade, não me interessa, mas eu vou definir um S a menos 1, vou colocar entre aspas, como 0. Porque aí eu começo somando com A1, beleza? É uma alternativa do que eu posso fazer. Inclusive, como eu quero fazer isso e calcular o AN, acho que é isso aí que eu quero fazer. Qualquer coisa a gente atualiza. Às vezes vale a pena começar no S0 e calcular SN mais 1. Enfim. Então, beleza. Não é aqui, é aqui. Então, S igual a 0. E aqui eu vou implementar. Já está aí o S0. Eu vou fazer um for k de 0, porque eu estou fazendo, né, do 0 até o n. E eu preciso do termo, que era 2. O termo 0, ele não é calculado daqui. Quando eu tenho 0, então eu não faço isso. Eu vou fazer o contrário, então. A0, S0, e eu vou começar no A1. K igual a 1. Tá? Então aqui eu tenho os S0 sendo 2. Então o K1 calcula o A1, calcula o S1. O A1 é o A anterior vezes K dividido por 2K menos 1. O S, ele é o S anterior mais A. Simples assim. Ou eu errei alguma coisa, mas provavelmente simples assim. Aqui ele rodou 41 testes, deu erro, tá? Ele falhou em 41 e mais 15, 56. Vamos rodar os testes de novo. Agora ele passou em 12, falhou em bem menos, ok? Então olha só, a gente pode até olhar onde ele falhou, mas eu sei em vários lugares que ele falhou. Então aqui eu tenho 12 contas, que é o somão N, ele funcionou. Aí eu tenho esse somão vazio e um somão float 64, que não são esse exercício. Então primeiro a gente fez, tá fácil. Eu devia ter feito com um somão maior aqui também. Agora que eu percebo que eu fiz o exercício fácil. Somão com 70, 80. Ah tá, mas eu faço o somão aqui depois, na tabela. Então beleza. Se bem que, enfim. Fantástico. Vamos fazer o somão sem um argumento agora. Então aqui eu deixei o S igual a nothing, porque eu não quero usar nada, né? Não vou dar dica nenhuma. Apesar de que depois eu dei a dica para os alunos. Eu preciso fazer um somão, certo? Essa série, a mesma série, só que ela tem que ser do tipo T. E se você viu o vídeo de Pi, você sabe por quê. Eu não quero que essa série pare com 64 bits. Eu quero poder fazer ela com 256 bits. Só que, se eu fizer a conta errado, ele vai me dar 64 bits. Por exemplo, aqui eu tenho raiz de 2. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso. Por exemplo, eu tenho raiz de 2, certo? Raiz de 2 ao quadrado, 2. Imagina que eu quero big float do raiz de 2. Então eu quero raiz de 2 big float. Big float do raiz de 2. Certo? Ó, o número tem muito mais casas decimais e não é uma coisa óbvia. Parece que acertei. Eleva ao quadrado, ele só acerta essas casas, que são equivalentes aos bits de precisão anterior. Por quê? Porque o 2, ele era um inteiro, certo? Se eu colocar 2.0 aqui, funciona. Então ele era um número de
64 bits, aí eu calculei a raiz, aí eu fiz a transformação para Big Float. Então a ordem faz diferença. Essa é a raiz de 2. Você vê que ele tem... Eu fiz alguma coisa errada e ele explodiu. Ah, é porque o set precision que eu não... Set precision... Ele não fica gigante. Calcula a raiz, aí eleva ao quadrado. Aí ele funciona. Ele tem a precisão de Big Float agora. Beleza? Bom, é isso que eu tenho que me preocupar. Isso acontece se eu estiver usando os tipos errados. E aí a dica que eu dei é que você pode fazer 1 de Big Float, certo? Em particular, você pode fazer 1 de qualquer tipo e 0 de qualquer tipo. Então eu quero fazer exatamente essa conta. Então eu vou copiar essa conta e vou corrigir as coisas que preciso corrigir. Então aqui eu tenho um K, que eu não usei para nada, mas eu vou usar, vou deixar ele aí. Então se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui, eu faria T de 2, já está no tipo novo. E aqui eu teria a preocupação de se isso daqui está na precisão correta. E tá? Como eu tenho A vezes K acontecendo primeiro, e eu posso forçar, ele continua na precisão Big Float. Tá? Então, Big Float de 2 vezes 2 terços, ele continua aplicando Big Float vezes 2 primeiro. Mas se eu colocar um parênteses aqui, ele caga tudo. Tá? Então, isso aqui é um erro comum que acontecia. No Pi eu falo sobre isso. Se você fizer A vezes igual K dividido por K por 2K menos 1, ele vai fazer a conta da direita primeiro, aí ele vai fazer em float, aí ele vai errar. Uma solução que os alunos fizeram, e eu queria chamar a atenção, essa solução é ruim, é você falar K igual a Big Float ou T de 0. Essa solução é ruim porque, o K não precisava ser big, ele pode ser inteiro normal. 2, ele deveria ser inteiro e não float, tá? Então aqui o correto seria usar big int, se você quisesse fazer ele int. E é isso, são os dois motivos, tá? Pelo menos nesses casos não precisava ser big, então não deveria ser t. Bom, a segunda coisa é que eu não tenho n, então eu não posso fazer essa fórmula com for mais, eu preciso fazer com alguma outra coisa. E a pergunta é justamente com o quê? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou precisar de um while, tá? E qual que é a condição de parada? E aí o que eu explico, inclusive já que eu não vou ter for, eu já tenho que fazer um k igual a k mais 1. E aí o que eu explico na minha série é que se eu vou fazer isso com um while, a minha condição, se eu quero o máximo de precisão, é de que a adição de um termo não faça diferença. E aí aqui eu mudo um pouco a ordem para poder fazer essa conta. Então aqui, em vez de fazer nessa ordem, eu primeiro adiciono um termo, começo com 0, e eu vou fazer enquanto S mais o termo for diferente de S. Então por que isso quer dizer? 1 mais 10 a menos 18, ele é o próprio 1. Porque o 10 a menos 18 somado a 1, nessa precisão, não faz diferença nenhuma mais. Então o 1 não muda. Então a aritmética não funciona mais. É aritmética de ponto flutuante, tem todo o vídeo, não vou explicar de novo. Mas então o que eu estou falando é, quando que eu vou parar? Quando essa conta aqui, S mais A, ela for completamente irrelevante. Como o A está diminuindo, todas as próximas contas vão continuar sendo irrelevantes. Então, enquanto fizer diferença, enquanto somar o A faz diferença, soma, calcula o próximo A, atualiza o K. Note que aqui o K está sendo usado como se fosse K igual a 1, então eu vou arrumar aqui também. Nesse eu tenho que retornar o S e o K para saber quantas iterações eu fiz. Rodei os testes, passou em quase tudo agora, menos em dois erros. Tá? Você consegue passar o mouse aqui e ver quais foram os erros?
Na verdade ele diz o escopo, ou olhar aqui embaixo e ver o que ele está dizendo que dá errado. Tem um deles que ele está dizendo que está errado, que é o... Quantos termos? Ah, sim, porque aqui o k igual a 1 não é quantos termos eu estou fazendo. Esse k igual a 1 tinha que começar no 0. E aí o k igual a 1 é aqui. Acho que isso aqui que resolve, né? Isso. Porque ali o que eu estava fazendo, a conta tá certa, mas o k não estava certo, né? Porque eu quero contar quantos eu fiz e não simplesmente qual o valor do k. Então aqui é quantos eu fiz e não o valor do k mais. Adiciono antes de fazer a mudança. Bom, o último erro que deu, eu sei que é por causa deste teste aqui. Tá? Então você pode olhar aqui, ver que tem um textão gigante. Você pode ver qual que foi o erro que ele deu, que é exatamente isso que eu falei. E você pode ver aqui qual que é a linha 33. Essa linha aqui. Então qual que é essa linha? É a tabela. Opa, se eu estou fazendo tabela, eu sei que eu tenho que implementar a próxima função que eu não fiz ainda. E essa daqui era fácil, tá? Essa daqui produz uma tabela para o somão e a única coisa que eu preciso fazer é acabar de preenchê-la calculando S e E. Eu não preciso recalcular o SE. Eu posso usar o somão de N. E eu posso calcular o E usando a informação de que o erro, o valor exato é o π mais 4. O E é o erro. É para ser o erro absoluto dessa série. Então S menos π menos 4. Calcula aqui. Passou os 56 testes e agora ele foi errar no próximo fracionate. Beleza? Note que essa tabela, não precisei saber nada do que estava escrito nela, não passei em detalhes para vocês, enfim. Ela só faz uma tabelona que você tem que calcular os valores. Desculpa aí se eu pulei ela, mas enfim. Ela é mais informativa para mim do que para você, eu devia ter deixado já pronto. O que importa é que ela calcula tantos termos quanto necessário para a tabela ficar completa. Próximo. Os números de Lucas são dados pela sequência abaixo. Os números de Lucas são tipo os números de Fibonacci, só que Fibonacci começa em 0, 1, e aí faz aquela soma dos dois últimos. Lucas começa em 2, 1 e faz a soma dos dois últimos, tá? Só isso, essa é a única diferença. L0, L1 e Ln, dado por isso. F0, F1, Fn. O que eu quero calcular não são eles, é a razão entre eles. Aqui é para n maior que 1, eu começo no L0, L1 e eu faço L2 para frente. Aqui o gama só está definido por gama 1, porque o primeiro F0 é 0. Então eu vou chamar eles de fracionate, porque é uma fração com Fibonacci, enfim, é um nome péssimo. Tá aqui os 4 primeiros, 1, 3, 2, 7 sobre 3. A função, essa fracionate, deve retornar todos os fracionates até n. Então, o fracionate de 3 tem que retornar 1, 3, 2. E vamos fazer aqui. Fracionate n, ele vai ter que calcular essa série. Para isso, ele vai provavelmente precisar calcular os dois Lucas e etc. Então, eu posso calcular tipo um L0, L1 igual a 2, 1. F0, F1 igual a 0, 1. E aí eu vou calcular o vetor gama. Eu preciso fazer n deles, então for k de 1 a n. Então eu preciso guardar esse cara aqui, esse 1. Então eu vou fazer isso. Coloca no vetor gama L1 dividido por F1 e calcula o próximo. L0, L1 é L1, L0 mais L1. Tá? É só isso mesmo. Não tem segredo. Se você já calculou Fibonacci antes, é só isso. Aqui eu estou usando o truques do Julia, né, que eu posso calcular AB igual a atualização AB. Então eu faço automaticamente L0 igual a L1 e L1 igual a L0 mais L1 ao mesmo tempo.
Não preciso fazer um temporário, tá? Você já fez em outra linguagem que não tenha isso, enfim. E eu vou adicionando todo mundo no vetor, retorna o vetor. É simples assim, não tem segredo, a não ser que eu tenha errado, e aí sim tem vários segredos. Então ele rodou, ele passou esses testes, então ele fez 10 fracionates, funcionou. Ele fez fracionate 1 e deu 1. Ele fez fracionate imagens e deu essa imagem aqui. Beleza? E agora a gente tem que fazer a parte 2. A imagem ele rodou e deu um valor aqui entre 2 e 2.5. Beleza, fracionate imagens. Primeira coisa, teste que existe um arquivo chamado fracionate imagem e um arquivo resposta. Então, se eu fiz esse e funcionou, rola para baixo e vê o que ele diz. Então agora a função fracionate imagens fala, essa função tem que fazer 4 gráficos na mesma figura. Use linha pontilhada e marcador, blá, não importa. Na posição 1, 1, um gráfico de iteração por gama, que já está preenchido, daqui, iterações, e o valor do gama aqui. Na posição 1, 2, um gráfico de iteração por gama menos raiz de 5. Posição 2, 1, gama, iteração por gama menos raiz de 5 na escala log no eixo Y. E na 2, 2, um gráfico de iteração pela taxa de decréscimo do erro gama n menos raiz de 5 dividido por gama n menos 1 menos raiz de 5. Suba o gráfico para o GitHub também. O que podemos afirmar sobre a convergência da sequência gama n? Escreva sua resposta no arquivo resposta txt. Então aqui, esse exercício é quase que só para você fazer uns gráficos, tá? Então aqui, a ordem que eu passei é a ordem que você tem que fazer. Você só tem que mudar esses argumentos aqui. Então, no lugar de gama, ele vai fazer gama menos raiz de 5. Como é que eu faço gama menos raiz de 5 em módulo? Subtrai com ponto, raiz de 5 e aplica o ABS com ponto. Acabou, é só isso. Se eu rodar, ele fez esse segundo gráfico. Ele fez os outros dois iguais, né? Ele faz o segundo gráfico aqui. Eu quero exatamente o mesmo gráfico, só que agora eu quero com escala log. Então eu precisava descobrir como é que eu fazia escala log no eixo Y. Yx igual a log. Tem que fazer uma busca aí para achar isso, mas nada difícil de buscar. Então aqui ele está indo para algum ponto. Aqui essa diferença está indo para zero. Aqui em log eu vejo que a diferença está indo para zero bem próximo mesmo, que está 10 a menos 2. E o último deles eu peço para calcular essa razão aqui. Essa é a única coisa mais diferente. Então eu poderia, e talvez eu recomende, você calcular aqui um E maiúsculo, que é esse erro. E aí você pode substituir essas duas pessoas por E. E agora o que você precisa fazer é calcular essa taxa aqui. E a taxa, o gama n e o gama n menos 1 são o mesmo vetor, eles só estão deslocados em 1. Então eu faço o E de 2 até 30, dividido elemento a elemento, pelo E de 1 até 29. É isso. Se você não soubesse o tamanho, você podia fazer end e end menos 1. E daria igual da mesma maneira. E aqui seria a taxa. E mais um para frente. É isso. Esses são os gráficos. Agora eu estou vendo. Aqui converge para esse ponto. Vai para zero esse erro. Vai para zero de fato. E eu vejo que ele vai linearmente para zero. E eu vejo que a taxa de decréscimo ela converge para um ponto perto de 0,4. Então ele de fato tem uma taxa de convergência linear. Quais as informações que você pode tirar? A sequência converge para a raiz de 5. Tá? Numericamente a gente pode tirar essas informações. Pode não ser verdade, mas parece. Converge para a raiz de 5 com taxa linear. E qual que é o nome disso?
o coeficiente da taxa linear é perto de 0,4. Tá aí. É isso que a gente tira desse gráfico. E aí a gente escreve a resposta. Resposta txt, que eu falei. Pronto. Rodou agora que eu escrevi o arquivo, ele não dá erro mais. Pronto, fantástico. Legal? Então, aqui nos testes tem algumas coisas mágicas acontecendo para garantir que todo mundo fez certo. Uma das coisas que matava é justamente os tipos, né? Então aqui eu verifico que quando você fez o tipo sai certo, o número de iterações faz sentido para esse valor que eu falei da convergência aí. Enfim, são alguns testes capciosos. Nada muito complicado, no entanto. Vê que a gente fez poucas linhas para resolver essa questão inteira. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado do exercício 2. Espero que você tenha feito também e tenha saído com as suas expectativas. Se inscreve no canal para receber notificação dos próximos exercícios. A gente terá 6 exercícios de cálculo numérico esse semestre. O pessoal está no terceiro ainda. E vamos com calma. Vai ter um período de férias. Eu acho que 3 ou 4 deles, não, 4 ou 5 deles são ainda esse ano, ok? Então se inscreve para receber notificações e até a próxima. Abraço, obrigado por assistir.